Meus queridos, minhas queridas, boa noite. Vamos começar então a fazer a correção aqui dessa atividade, né? Eu passei na atividade para vocês aí 8 questões, mas para poder colocar as respostas, para que vocês possam copiar, eu prefiro colocar só 6, tudo bem? Se der para passar as outras, a gente passa. Primeira pergunta, qual o nome oficial do Brasil? Me permita explicar isso para vocês. Se eu perguntar na rua para qualquer pessoa qual o nome do nosso país, claro que todo mundo vai falar, professor, Brasil, professor, Brasil. Só que eu expliquei para vocês que existe um nome oficial. Assim como uma pessoa nos seus documentos tem o nome completo, um país também tem o seu nome completo, correto? E aí a minha pergunta é exatamente essa. Qual o nome oficial, dona Josefa? Porque eu lembro que quando eu expliquei isso, a senhora teve uma certa dificuldade, né? República Federativa do Brasil? República Federativa do Brasil. Alguém discorda? Não. É isso mesmo? Nos documentos de vocês está escrito República Federativa do Brasil? Sim. Então vamos colocar aqui. Não precisa copiar que eu vou passar para outra. República Federativa do Brasil. Tudo bem, senhores? Podemos avançar? Minhas queridas e meus queridos, segunda questão. É correto afirmar que a história do Brasil começou em 1500? Por quê? Vocês sabem que se eu perguntar para alguém na rua quando começa a história do Brasil, a maioria vai falar qual ano? Ah, são 1500, porque nós sabemos que 1500 os portugueses chegaram aqui, correto? É aquela data em que, quando a gente era muito novo na escola, comemorava-se o dia do descobrimento do Brasil, não é isso? Então vamos lá. É correto ou não é dizer que a história desse território começou em 1500? Não é correto. É correto? Não. Por que não é correto? Porque já existia Porque esse território já era habitado por seres humanos há muito tempo antes de 1500, não é isso? Não é isso? Então a resposta é não. Pois o território já era habitado, colocou diferente, mas a ideia é a mesma? Eu coloquei não, porque já existia o Sol Índio. Tá certo? Percebam que a terceira pergunta, ela tem praticamente a mesma resposta dessa aí, correto? É correto dizer que o Brasil foi descoberto em 1500? Que o Brasil foi descoberto por quê? É correto dizer que o Brasil foi descoberto, gente? Não. Os portugueses, quando aqui chegaram, saberam, já havia uma população morando. Tudo bem, gente? Então a resposta é não. Não por quê? Porque já havia uma população aqui. Tudo bem, gente? Sim. Vamos corrigir a próxima. Quem foram os paleoíndios? Quem aqui poderia me responder essa pergunta? Quem aqui poderia me dizer? Os indígenas. Os paleoíndios eram os indígenas, né? Foram os primeiros moradores. Foram os primeiros moradores do mundo. Foram os primeiros habitantes do território brasileiro, não é isso? Não é isso, gente? Os paleoíndios, porque assim, né, quando você fala que são os indígenas, parece que os primeiros habitantes foram aqui desde 1500, não foram?
Os indígenas, na verdade, eles já são os descendentes desses primeiros paleoíndios. Tudo bem, gente? Eu coloquei seres humanos. Foi, não é? Então, mas veja se você colocou só seres humanos? Ó, o índio não é humano? Não, continue. Lê a sua resposta. Não, pois é. Não, não, você escreveu. Foi os primeiros seres humanos que chegaram no Brasil. Perfeito. Tá bom? Os paleoíndios. Os primeiros seres humanos. Pronto. Gente, bate 25, não é isso? Vocês acham que eu devo acabar? Ou é melhor parar aqui para que vocês consigam copiar isso aqui? O que vocês acham? Eu não quero fazer uma coisa que vai prejudicar vocês. Eu corrijo as outras duas ou deixo para a próxima aula? Tá. Por que os paleoíndios são conhecidos como pré-cabralinos? Quem pode me responder isso? Porque vieram antes de Pedro Álvares. Fale alto! Porque vieram antes de Pedro Álvares Cabral. Exatamente. Gente, pré-cabralino, antes de Cabral. Então, por que os paleoíndios se chamam de pré-cabralinos? Porque eram povos que existiam aqui antes da chegada de Pedro Álvares Cabral. Mentira, foi um barulho, né? Beleza, última questão. Qual o estilo de vida dos povos paleoíndios? Eles eram nômades. Eles eram nômades, eles andavam de um lado para o outro. Eram nômades. Faltam duas, né, gente? Agora a gente conversa sobre isso. Gente, podem copiar. Muito obrigado, tá? Foi difícil, gente? Não. Tá. Mas é